Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ligados aqui no programa da Rádio Rio de Janeiro. A gente vai dar continuidade, programa da Luz na Penumbra, a gente vai dar continuidade aqui ao estudo da Gênesis. Eu, Isabel Nascimento e Canrobert. Canrobert, você quer cumprimentar os nossos ouvintes? Olá, ouvintes, olá, internauta, todos vocês que nos alcançam aqui na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, dando continuidade, como Isabel falou, daqui da Gênese, mas lembrando-a de que no programa de hoje, você está nos captando para o dia 17 de abril, ficou uma questão ainda do programa anterior. Ela deixou uma semana para a nossa reflexão aqui e eu queria que você provocasse novamente, Isabel, para a gente poder fazer a leitura do item 2 ainda. Perfeito. Mas eu quero a tua questão lá para a gente provocar e ver se a gente consegue de alguma forma trazer algum tipo de resposta, algum tipo de reflexão ou até mesmo uma nova provocação. Como é que é mesmo? Então, Canrobert, eu não sei quanto a você. Eu passei a semana ruminando, se eu posso assim dizer, essa pergunta. Como é que eu posso perceber a presença de Deus na minha vida, né? Na verdade, eu deixei a pergunta para que cada um refletisse como é que ela podia perceber a presença de Deus na vida. Nós temos uma tendência, né? Eu não sei você, Canrobert, não sei os senhores ouvintes, mas quando às vezes uma coisa boa nos acontece na vida, a gente costuma falar, graças a Deus isso aconteceu. Perfeito, eu acho que o sentimento de gratidão é fantástico, é divino. Mas eu também fiquei refletindo isso. Como é que a gente se comporta, como é que a gente percebe a presença de Deus na nossa vida quando um revés acontece na nossa vida, sei lá, a gente perde um emprego, a gente chega ao fim de um relacionamento, a gente perde um filho, uma filha, alguém que a gente ama muito, os nossos pais. Como é que a gente chega a essa percepção de Deus na vida? Você quer comentar isso, Canrobert? Você já passou por algum revés na vida e você conseguiu perceber a presença de Deus nesse momento? Você entendeu que isso... a presença de Deus também estava nesse momento de dor ou de desafio? Não sei se você já passou por algo assim, mas eu acho que todos nós ao longo da vida já tivemos algum revés. Pois é, uma pergunta difícil, direta, mas eu acho que ela reflete o caminho de todos nós, filhos de Deus e que estamos aqui encarnados. Todos nós, com certeza, tivemos nossas perdas materiais, tivemos perdas emocionais, tivemos perdas dos nossos queridos. E assim, Isabel, antes e depois do encontro com a doutrina, eu sou muito franco em dizer, senão seria uma hipocrisia, que naquele momento de revés é que a gente pergunta onde estava Deus para me trazer esse confronto. E aí a gente até pensa em largar a mão de Deus, embora Ele nunca vá soltar as nossas mãos, e a gente briga um pouquinho com Ele, mas fruto da doutrina, e aí é fato, antes dela e depois dela, eu tenho experiência em ambos os casos, eu não nasci espírita, trilhei o meu caminho aqui no Brasil como todos, começando com a Igreja Católica, enfim, que foi dominante por muito tempo e traz um conjunto de entendimento bastante importante, mas que a doutrina nos revela e nos traz uma concepção de razão. Aí é que a gente pega. Porque, a fé raciocinada, né?
Porque aí a fé passa a ser raciocinada e deixa de ter um dogma. Acredita porque é assim. Eu ouvi isso... Deus quis assim. Você perdeu um filho, foi porque Deus quis. Isso, E Deus não quer, como um pai e uma mãe, não desejam a nenhum filho o mal ou uma situação difícil. Deus também não quer. E o que nós passamos é fruto do resultado de um conjunto de fatores que a doutrina vem nos explicar. Traz lá da ancestralidade das nossas vivências passadas, resultado das nossas decisões muitas das vezes equivocadas, atos presentes, onde tivemos, hoje podendo falar de doutrina, e no passado falando de um materialismo exacerbado, de uma vontade, de uma vaidade, de um orgulho, que te embotam os sentidos de que você só procura Deus na dor. Pois que quando as coisas estão bem, você sequer, e eu falando por experiência própria, digo graças a Deus. Na maioria das vezes, muito firmado em conceitos equivocados, em experiências muito míopes, a gente diz graças a mim mesmo. Né? Então, nesse momento, quando a doutrina nos apresenta... Até porque a nossa própria inteligência e a nossa própria capacidade não é própria desse corpo material agora. Não, é resultado de múltiplas experiências. Então, quando que eu descubro Deus? Eu descubro Deus quando eu consigo participar e ver um acontecimento extraordinário como o nascimento dos meus filhos, o nascimento do meu neto. Eu consigo ver Deus quando eu supero dificuldades de doenças, onde muitas das vezes eu naquele momento, entendendo que estava sem saída, parecendo que tudo era final, eu estou falando de algo de mais de 40 anos atrás, se descobre que foi só uma passagem e que hoje estamos aqui plenos, com saúde, com capacidade. Eu descubro Deus naquele momento em que somos confrontados e perdemos algo que nos traz a própria subsistência, mas que, como eu, outros tantos milhões de pessoas, frutos de um acontecimento global, que foi recente, tiveram suas vidas modificadas. Eu acho que eu fico encontrando Deus quando eu encontro você, Isabel, você falando da sua luta diária naquele hospital de campanha, atendendo e cuidando das famílias daqueles que já estavam sem esperança de continuar na vida, mas que você, como médica, não atuava de modo frio em só aplicar a medicina. Você ali estava aplicando o sentimento do ser humano, tendo a empatia e percebendo o outro, percebendo a família, fazendo com que os teus colaboradores, como você estava na direção, tivessem um atendimento que percebessem o ser que estava ali. Parecia que a guerra estava perdida, mas, como toda guerra tem suas perdas, ela tem resultados e a humanidade continua. Eu fico vendo que você faz uma pergunta difícil, porque ela me faz refletir até com emoção aqui dentro da Rádio Rio de Janeiro, do porquê que estamos hoje aqui tendo a oportunidade de aprendermos, junto com os nossos ouvintes, junto com os nossos internautas e com toda a equipe colaboradora aqui da Rádio Rio de Janeiro, essa obra que interpreta e nos traz a razão de quem é Deus, o motivo de Jesus, a razão de todo esse conhecimento que nos chega, de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos, o porquê que temos um entendimento da Gênese hoje nos mostrando o quanto é importante termos a fé e termos a ciência conciliadas um com o outro para nos dar as explicações. Ninguém está absoluto, mas todos são complementares. Eu acho que Deus está presente todo dia quando eu abro os olhos e percebo que eu tenho algo que a doutrina me ensinou. Não é ter esperança porque me falaram, mas ter esperança porque eu sinto e tenho esse sentido na vida todos os dias. É isso, te devolvo a palavra. Você estava falando aqui, olha, a emoção tomou conta da gente, né? Tanto dele como minha. Mas se a gente for parar para pensar, eu acho que a gente sente a presença de Deus do simples ato de respirar, do simples ato da gente estar aqui, né?
E ela está presente, como a gente começou falando no começo, não só nos momentos de alegria da vida. A doutrina nos ajuda muito nesse sentido. Eu acho que é muito difícil a gente falar para uma mãe que perdeu o seu filho jovem, né, quando ela tinha muitas esperanças, muitos sonhos, que Deus estava presente naquele momento de dor, né? E eu não passei por isso, apesar de já ter passado por muitos revés na vida, mas eu entendo que, assim, até a presença dessa doutrina que traz para a gente a imortalidade da alma, que traz as múltiplas existências, é uma presença de Deus. Porque para a gente poder consolar, né, para a gente poder ser colocado no colo, né, de um afago divino, é a gente pensar que a gente vai se reencontrar, que a gente vai poder, que aquele ser que a gente tanto amou nos foi emprestado e que já cumpriu seu propósito. Enfim, bom, Robert, antes que eu e você comecemos aqui a debulhar lágrimas... A saia justa foi você que colocou, tá vendo? Bom, respondido não, mas só feito uma... Vamos deixar Exatamente. Claro que ninguém respondeu nada. Respondeu. Eu só sabe por quê? É uma pergunta difícil, Roberto. Não é só porque a pergunta é difícil, mas é porque para cada um de nossos irmãos que nos acompanham agora e aqueles que estão nesse planeta compartilhando dessa existência aqui conosco, mais de 8 bilhões de seres indo e vindo todos os dias aqui, essa resposta está no íntimo de cada um. Só não se pode esquecer algo. É que Deus está presente no íntimo. E isso já acontece com a humanidade há pouco mais de 200 mil anos, quando já Sapiens, há pouco mais de 2 milhões de anos, quando o homem já vagava com alguma inteligência pela superfície do planeta. Enfim, nós temos que avaliar que Deus está presente em todos e que cada um de nós tem o direito de conciliar-se na sua ida e vinda com Deus e conciliar-se nessa razão. Vamos lá falar novamente. Eu vou só brincar de uma forma mais leve, mas que também eu acho que é uma verdade. Deus está presente, cara, até quando a gente está diante de uma pessoa que é um desafio para a gente. Aquela pessoa que às vezes nos fez mal, nos gerou dor, é maledicente. Aí você vai falar, Bel, por que você está vendo que Deus está presente? É o professor que Deus te botou a mão. É o professor que Deus colocou para me ensinar, para aprender a perdoar, para aprender a olhar ele como meu irmão. Enfim, bom, a gente queria só lembrar a pergunta da semana passada para hoje já dar continuidade aqui ao item 2. É o item 2. A gente está chegando agora na metade do programa, Roberto. Você quer fazer aquela lembrança aqui para os nossos ouvintes e aí a gente volta lendo o item 2? Então tá. Então, para você ouvinte que está chegando agora no programa da Gênese, a Luz na Penumbra, você ouvinte, você internauta, você que está pegando aqui pelo aplicativo, o app da Rádio Rio de Janeiro Oficial, encontrando o programa aqui, você fica esclarecido. Estamos no capítulo 2 do livro A Gênese, a última obra do Pentateuco de Kardec, no item 2. E que eu vou perguntar, Isabel, quer ler ou quer que eu leia? Então é você que vai ler. Então, hoje eu vou ler. Hoje é com ela. Eu vou ficar aqui só de observador e ouvinte. Vamos lá. O item 2 começa assim. Numa ordem de fatos mais comuns, se estamos mergulhados num espaço nevoeiro, sobre uma claridade difusa, julgamos que o sol está no horizonte, ainda que não vejamos o sol. Se um pássaro, em pleno voo, é atingido por um tiro mortal, nós presumimos que um hábil atirador o acertou, embora não vejamos esse atirador. Portanto, nem sempre é necessário ver uma coisa para saber que ela existe. É observando os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Que maravilha, né, Cã? Aqui lembrando, para quem já teve a oportunidade, quando você não está vendo o sol,
É só uma questão de ponto. Ou porque o planeta já fez o giro necessário e nós estamos no lado da sombra, ou porque existem nuvens, ou porque você está abrigado por um teto, ou porque você está num túnel, ou porque você está dentro do metrô, ou porque você está dormindo com seus olhos fechados. Enfim, existem múltiplas causas para você não estar vendo o sol. Porém, o sol está ali. A mesma coisa Deus. Quando pensamos que Ele não está ali na hora em que precisamos, é porque na maioria das vezes algo está nublando o nosso olhar, ou nós estamos com os olhos e o coração fechado, ou nós mergulhamos em túneis espessos das nossas amarguras, das nossas descrenças, mas Deus continua lá, Isabel. Bom, você sempre brinca, né, que eu não consigo passar um programa sem trazer minha amiga Teresa d'Ávila, né, o Santa Teresa de Jesus. E ela tem uma frase que me marcou muito quando eu... Lembrança, eu não brinco, eu falo sério, porque é muito legal essa tua ligação com Teresa d'Ávila. Deusa Nogueira está com certeza muito feliz de você estar aqui falando. E ela diz o seguinte, que Deus é como um sol. Assim, fazendo uma comparação que ela falava, né, para as noviças que estavam com ela. Deus é como um sol. Por mais que você tente fechar todas as portas e janelas, quando você menos espera, uma brechinha daquele raio de sol entra e você percebe a presença dele. E que o convite de Deus é para que a gente se permita bronzear com a existência dele. Eu acho isso extremamente bonito, poético, e é exatamente um pouco do que a gente falava. Diante da dinâmica da vida, a presença de Deus vai acontecendo. E aí eu trago para você vários exemplos. Vamos lá para o corpo humano. Você no programa da semana passada ficou lembrando aí da questão da saúde, né, da questão da profissional. Gente, o funcionamento do corpo, de um coração, de um cérebro, a regeneração celular, para quem não sabe o que é uma regeneração celular, a gente corta a pele, fica um corte, sangra, dói, e depois de alguns dias ou semanas, uma nova pele se forma, ou você é um grande queimado. Gente... Aliás, nós temos uma renovação celular periódica. Sim. Tem um período, não me lembro agora, você pode trazer isso de melhor feito, mas nós temos uma renovação celular periódica. Quer dizer, exemplo concreto, sabe qual é? Bem simples, que todos que estão nos ouvindo já devem ter ouvido falar. As pessoas se preocupam muito com o diabetes, com o açúcar no sangue, né? E aí fazem um exame chamado glicose para saber se está com açúcar alto, açúcar baixo. E a gente brinca como médico falando que a gente tem um exame que ele é dedo duro. Ele vai saber se você fez dieta de ontem para hoje ou se você controlou seu açúcar. Sabe por quê? Porque a gente tem um tempo de vida das células e a gente tem uma proteína chamada hemoglobina glicada que fica no organismo. A famosa curva da descobriu glicada. Como é que eu sei que você come doce, né, Cão Roberto? É porque ela fica 120 dias no organismo. Então, assim... Nós temos tempo para a nossa regeneração celular está acontecendo o tempo todo. Mas vamos voltar aqui para a nossa obra de Kardec. E por que a gente estava falando de Teresa, né? Que é isso, esse Deus é esse sol que está o tempo inteiro nos convidando para que a gente se bronzeie, para que a gente perceba. Bronzear é uma coisa muito legal, porque as pessoas usam o bronzear-se como uma questão da vaidade, tudo. Primeiro, o sol é necessário. Sim, vitamina D, né? Vitamina D na raiz, né? O 2 é que a gente está olhando uma fonte de luz e não consegue perceber como isso está atuando sobre você, na sua pele, né? Mas eu não vou na praia. Dermatologicamente comprovado, seu organismo reage, porque ela atua sobre... Eu vou tentar aqui falar uma coisa, vou ser corrigido certamente pela médica. Mas tem esses raios que já atravessam essa atmosfera que nós falávamos no programa passado, e que essa atmosfera é responsável por uma filtragem de uma série de raios que são nocivos a nós aqui na camada. Gente, vamos parar de criminalizar aí a camada de ozônio, efeito estufa.
Efeito estufa, inclusive, eu vou me permitir aqui uma observação, Isabel. Efeito estufa é necessário, tá? Claro. Porque se não tiver o efeito estufa, o calor não fica sobre a Terra, nem essa atmosfera fica garantida. Mas voltando, nós vamos ter um efeito que vai reagir de acordo com o quê? A melanina, não é isso? A melanina. Pois é, então eu vou usar aqui fazer uma alegoria aqui para isso. Se o sol vem para todos, mas a reação de cada um é diferente, né? Eu aqui tenho uma reação, a minha melanina é capaz de reagir de acordo com o meu, o quê? Meu DNA, seu código genético. Meu código genético, o seu é outro, né? Eu acho que a mesma coisa acontece quando se está reagindo com Deus, né? Não é isso, claro. Mais ou menos? Está chegando para todos de igual forma e cada um vai reagir de uma forma. É aquele momento em que você está produzindo, você pode ficar até bronzeado bacana. Ou pode ficar um vermelho tomate, como eu fico. Eu não queria mencionar, mas já que você falou, tá? Embora eu seja muito claro, tão claro quanto você, tenho uma sensibilidade e já tenha tido até uma reação negativa sobre a pele por isso, eu tenho maior resistência. Você menos. Mas isso não quer dizer que o sol foi mais grave para a Isabel. Não. Foi a capacidade dela de reagir e de se adequar a esse sol que toca todos. É a mesma coisa com as vicissitudes que a vida nos traz. Às vezes a gente tem um revés, perde algo e tira o que a gente chama mais ou menos, tira de letra. E outra pessoa não. Talvez isso esteja muito relacionado com essa questão da fé, de como ela entende que tudo tem um propósito na vida de Deus. Assim, se a gente está quase chegando no final do programa, mas se eu tivesse que resumir esse estudo desse item 2, eu acho que assim, não tem efeito sem causa, não é isso? O universo está organizado e aponta sempre para essa inteligência superior. A ordem da natureza do corpo humano já são indícios disso, e a gente falou de corpo humano, mas quando a gente fala de natureza e fora... A gente fora... fala de harmonia no universo. De harmonia no universo, entendeu? E que a gente tem sempre esse instinto do humano de buscar Deus para reforçar essa realidade. Eu gosto, né? Eu vou deixar mais uma vez uma pergunta para a gente refletir durante a semana. Posso, Roberto? Nem vou fazer você responder hoje, cara. Vou te dar uma semana para você pensar. É bom, posso fazer cola? Dá para fazer consulta, chamar os universitários? Dá para pegar o Evangelho, dá para pegar a Gênesis, o Livro dos Espíritos, dá para fazer uma prece, pedir inspiração. Vamos lá, essa é fácil, Roberto. Você já sentiu a presença de Deus através da natureza na sua vida? Ou, para ficar um pouquinho mais fácil, ou de algo que aconteceu na sua vida. Essa é fácil, é tranquila. Eu vou deixar para os nossos ouvintes essa semana pensarem. Você já conseguiu em algum momento ver a presença de Deus através da natureza? Porque contemplar a natureza é uma forma de oração, você sabe disso. E a outra mais fácil, só para a gente rememorar, só para a gente pensar e fazer nos nossos momentos de oração. Algo aconteceu na sua vida, seja ela boa ou menos boa, que você sentiu essa presença de Deus na vida? Acho que a gente pode começar o programa na semana que vem falando disso, Roberto. O que você acha? Eu acho que você está adotando uma nova metodologia de programa. Ela quer encerrar já deixando uma questão dever de casa. É assim mesmo? Então tá bom. Achei legal. A Gênesis ou qualquer obra de Allan Kardec, tudo que a gente tem, são subsídios para a nossa vida. Então, a gente não se liga no estudo só nesses 20, 30 minutos de estudo aqui. É isso. Vamos trazer isso para a nossa vida. É isso. Tá bom? Fica o dever de casa, ficam as questões. Isabel, marca aí no script, que agora a Isabel está com o script, tá uma coisa. Ela está cheia de papel aqui em cima da mesa, gente, tratando sobre a matéria. Olha, mas a responsabilidade, Roberto, a gente está estudando com os nossos ouvintes. É isso aí, nós estamos estudando, nós não temos a proposta, nem a presunção de lhes ensinar absolutamente nada, mas usando aqui os canais que a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, nos permite e nos franqueia, estamos aqui estudando com todos vocês, ouvintes e internautas que nos acessam pelas múltiplas mídias, a fim de chegarmos
nesse encontro, que agora é o encontro com Deus, que é o capítulo 2 da Gênesis. Por isso eu deixei a pergunta, Roberto. A vocês todos que nos prestigiaram com sua atenção, que venham a nos prestigiar em gravações futuras, por toda essa atenção, por toda essa possibilidade, Isabel Nascimento e eu, Canrobert Bueno, agradecemos e vamos dizer até o próximo programa, onde vamos continuar o estudo da Gênese no programa A Luz na Penumbra. Vamos passar para o item 3, já fica a cola, mas também fica a reflexão que a Isabel deixou aqui de estudo. É isso, obrigado vocês, tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra na qual o nosso querido codificador Allan Kardec inclui as questões básicas no campo da teologia. Portanto, nós temos aqui o início, porque estamos dando início ao estudo desta obra. Estamos no capítulo 2, Temor da Morte, e Kardec nos traz então esses pontos que são próprios da área ou do campo da teologia. Nós já vimos no primeiro capítulo o porvir e o nada, em que o nosso codificador Allan Kardec nos traz uma análise das vertentes religiosas, teológicas, vigentes à época. E no segundo capítulo, que nós já iniciamos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em que nós estudamos com o nosso codificador essa questão da morte e do temor da morte. Porque a morte é a inevitabilidade, todos sabemos que ela está a caminho, está diante de nós, mais cedo ou mais tarde. Mas a grande questão é o temor da morte que se instala junto de nós, ou diante de nós, ou dentro de nós. Já estudamos as causas, as origens desse temor da morte, e naturalmente que há outros fatores que condicionam esse estado d'alma, digamos, esse estado psicológico do ser humano de estar com medo da morte, coisa que os espíritas somos convidados a não desenvolver, enfim, a não ter. São condicionamentos individuais e sociais. A esse respeito, nós, aliás, já comentamos a questão de fantasias infantis sobre a vida futura, porque com isso inoculam-se os germes do temor da morte já na mentalidade infanto-juvenil, quando se diz que ou pelo menos é dito às crianças e jovens, sob uma forma de se apresentar à vida futura para contentar, adaptar-se às condições, os níveis de inteligências pouco desenvolvidas, ou por falta de conhecimento, de escolaridade, ou mesmo por falta de idade, para que a criatura esteja devidamente amadurecida, para entender que determinadas situações são absolutamente lógicas, naturais,
como a doutrina espírita nos informa. Então, há também, além desses fatores que já mencionamos, do ponto de vista de uma visão meio fúnebre, tétrica e até apavorante da vida futura, nós vemos que há também, além disso, condicionamentos individuais e sociais. Na verdade, que são, ou pelo menos estão numa linha de lamentar a perda da vida terrestre, como se a vida terrestre fosse exatamente a coisa mais importante na trajetória evolutiva do espírito imortal, quando nós sabemos que o plano espiritual é que é o plano da verdadeira vida do espírito na sua essência, na sua realidade última. Então, esses condicionamentos individuais e sociais dizem respeito ou estão ligados a essa postura de lamentar a perda da vida terrestre. Também de temer a passagem da terra para o céu, ou para o chamado céu, ou pelo menos nas crenças ou crendices que se colocam com relação ao céu, quando nós sabemos que, do ponto de vista do Espiritismo, o céu é um estado da alma, é um estado do espírito que está em consciência tranquila, de acordo com a lei de Deus. Portanto, nós temos ou criamos o céu dentro de nós e levamos o céu para o plano espiritual. Ou temos o inferno dentro de nós e levamos o inferno para o plano espiritual quando desencarnamos. Portanto, essa é uma postura muito ao sabor da postura ocidental, em que nós lamentamos a perda da vida terrestre, da vida material, temos esses medos, esses receios com relação a essa transição da Terra ou do mundo material para o plano espiritual ou para o chamado céu. Isso naturalmente se contrapõe à postura oriental, porque nós todos sabemos e divulgamos até, porque todos pelo menos já ouvimos uma vez dizerem que quando nós nascemos, do outro lado choram, e quando nós desencarnamos, do outro lado sorriem, alegram-se os seres. Outros condicionamentos individuais e sociais estão ligados ao fato de como nós lidamos com o trâmite do ponto de vista material com relação ao corpo físico. Por exemplo, nós aqui no Ocidente fazemos muita questão ou ritualizamos as cerimônias fúnebres que são lúgubres. Isso para, e claro, não há uma intenção própria de infundir terror, mas há uma consequência, porque essas cerimônias lúgubres infundem mais terror que esperança no momento da desencarnação. Há ainda também a questão da descrição da morte como algo repelente, nunca como um sono, uma transição que nos conduz serenamente para um outro plano, como, aliás, nós vemos nos registros, nas tumbas, nas pirâmides e em vários documentos do Velho Egito, em que há essa viagem através de um rio, num barco, e a criatura levando seus pertences. Uma cerimônia que, aliás, também é comum aos indígenas de várias partes do planeta, o que prova que essa é uma crença ou é alguma coisa que está inscrita na profundidade do psiquismo humano em todos os tempos, em todas as latitudes, em todos os lugares. Então, essa descrição da morte como algo repelente nunca se dá, aqui do ponto de vista do Ocidente, como uma transição no
de um sono, como se fosse um sono, uma transição que, na verdade, está colocado até pelos poetas. Muitos poetas falaram da morte, da transição para o plano espiritual dessa maneira. Shakespeare, por exemplo, colocou nos lábios de Hamlet: to die, to sleep, perchance to dream. Morrer, dormir, quem sabe sonhar, nada mais. Essa é uma forma poética, naturalmente, de um dos maiores escritores de todos os tempos, em todos os lugares, William Shakespeare, da Inglaterra. Enfim, sobre esses condicionamentos individuais e sociais, nós vemos que tudo enfatiza mais a destruição do corpo. É visto como uma coisa hedionda, o corpo como uma coisa hedionda, em decomposição. Não há nenhum simbolismo de libertação da alma nesses ritos ou nesses rituais. Na verdade, de um ser desembaraçando-se, radioso, ou o espírito desembaraçando-se radioso dos grilhões terrestres, praticamente como um pássaro ou como uma borboleta, como às vezes se situa isto do ponto de vista do simbolismo. Então, na verdade, em tudo isso, há muito mais lamento da parte dos que ficam quando um ente querido parte, porque para esse mundo mais feliz, como se fora uma desgraça, quando isso é até uma incoerência, porque se nós vamos voltar ao plano da verdadeira vida, onde nós podemos ter alegrias, por que chorar quando o ser humano, na verdade um dos nossos afetos, está partindo para este mundo melhor? Então, na verdade, uma lástima, porque os desencarnantes perdem os prazeres mundanos, é verdade. E nenhuma referência existe nesses rituais às alegrias além túmulo. Este é que é o ponto em que nós, no Ocidente, trabalhamos contra nós mesmos, contra a nossa felicidade, a nossa serenidade e a nossa desencarnação mais tranquila e também mais serenidade para aqueles que ficam. Porque então, aí está diante de nós, e poderia estar diante de todos, o conceito de que há um futuro brilhante diante de nós depois da morte do corpo físico. Mas há ainda essa visão praticamente materialista que tem como desejo ou como convicção de que só aqui no mundo material é que se pode ter um futuro, e um futuro brilhante. Portanto, não há uma postura que diga respeito à libertação do ser e, portanto, com isso, também aniquilar o temor da morte. Deste ponto de vista, então, nós devemos encará-la, ou encarar a morte, sob o seu verdadeiro ponto de vista, ou seja, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual. Como se dá isto? Na verdade, buscando fazer uma ideia mais exata, ou mais exata que nos seja possível, o que na verdade denota grande desenvolvimento e grande aptidão para o desprendimento. Portanto, quando nós estamos buscando fazer esta ideia o mais exata possível do mundo que nos espera no plano espiritual, nós, se conseguirmos fazer isso, e isto é um exercício naturalmente, nós sabemos então que estamos denotando, esse nosso processo dessa busca
denota grande desenvolvimento e grande aptidão para o desprendimento da matéria, para o desapego. E nós sabemos que o apego é sempre uma marca, um indício, até uma evidência da inferioridade do espírito, porque fica muito mais ligado às coisas materiais do que às coisas próprias do espírito, de sua natureza e da sua continuidade na trilha evolutiva, na trajetória evolutiva. Nós estamos estudando juntos aqui, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, no programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, e estamos no capítulo 2º desta obra, o temor da morte, falando agora sobre esta diferença de visão, de ponto de vista, de percepção do Oriente e do Ocidente. Como nós estamos no Ocidente, nós estamos aqui analisando o simbolismo de libertação da alma que não está presente nos ritos e rituais dos nossos, digamos, nas nossas cerimônias fúnebres, como dissemos anterior, lúgubres. E tudo então enfatiza, sinaliza, até se concentra no fato de que o corpo vai ser destruído, é uma visão hedionda, desconfortável, o corpo em decomposição e assim subsequentemente. Mas então nós vemos que esta questão do conceito de um futuro brilhante, dependendo do ponto de vista, alguns acham que só aqui no plano material é que se pode ter um futuro, e ainda por cima, um futuro brilhante. Mas do ponto de vista espiritual, e claro, a doutrina espírita nos garante, nos informa e nos prova e comprova isto, o futuro brilhante está sempre além túmulo, porque lá é que nós estamos na nossa verdadeira vida, o plano espiritual, nós espíritos imortais, que somos assim criados por nosso Pai, Deus. Portanto, então, encarar a morte sob seu verdadeiro ponto de vista é penetrar pelo pensamento no mundo material, no mundo espiritual, e sair do mundo material, buscando então fazer, como dizíamos, uma ideia o mais exata possível, o que denota esse desprendimento da matéria e o desenvolvimento e a aptidão para esse desprendimento da matéria. Então, portanto, a orientação devemos concentrar o pensamento não no corpo, mas na alma. E aí, então, nós lastimaremos menos essa chamada perda do corpo, que, na verdade, é tido, enfrentado, considerado como uma fonte de misérias e de dores. Na verdade, o corpo não é um mal, ele é um instrumento abençoado por Deus, uma dádiva que o nosso Pai Celestial nos oferece para que nós estejamos aqui encarnados, atravessando para sermos aprovados nas provas, porque a Terra é considerada uma escola de almas em nossa transição, em nossos esforços sagrados da evolução, para adquirirmos virtudes e eliminarmos os nossos erros, as nossas tendências viciosas. Portanto, aqui nós estamos, desse ponto de vista, falando sobre esta questão fundamental, como Kardec nos aponta aqui no capítulo 2º, intitulado Temor da Morte, no item 2, e também no item 4, quando o nosso querido codificador Allan Kardec nos diz tacitamente: para isso, ou seja, para nos concentrarmos no pensamento,
na alma e não no corpo, e que o corpo, então, perece, mas é um instrumento abençoado, mas devemos nos concentrar na alma, que esta sim é fonte da vida, é um ser real, sobrevivente a tudo. E então nós lastimaremos menos a perda do corpo, porque o corpo, afinal, porque é instrumento para nós nos libertarmos de nossas mazelas, ele nos oferece, então, como esse instrumento de purificação, as misérias, mazelas e dores. Para isso, então, diz-nos Kardec, para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza. O temor da morte decorre, segundo Kardec, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. E nós já vimos, quando estudamos o capítulo anterior, o porvir e o nada, que isto está incrustado no psiquismo profundo do ser humano, tanto nos povos primitivos, nos povos chamados não civilizados, quanto nos povos civilizados, nós sempre encontramos esta questão que é a presença dessa ansiedade, desse desejo, desse desiderato, que é esta esperança do que vamos encontrar, ou seja, de que nós não vamos desaparecer, morrer por completo, digamos assim, porque nós, na condição de espíritos imortais, estamos certamente nessa condição. E então, nosso codificador diz mais à frente, agora no item 8 desse mesmo capítulo 2, da primeira parte, Kardec então ainda diz: sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos, o que não quer dizer que isto não suceda, à medida que a sua fé, na verdade ele está falando aqui agora da fé, à medida que a sua fé se for firmando a ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. É neste conjunto de reflexões que o Espiritismo nos oferece essa visão da morte do corpo físico, porque com esta visão o Espiritismo, costuma-se dizer, matou a morte. Nessa concepção da materialidade, nesses rituais, nessa ausência dos conceitos e simbolismos da libertação da alma. Porque o Espiritismo transforma e traz a verdadeira visão da morte, transformando completamente a perspectiva de futuro, a vida futura não mais como uma hipótese, mas como uma realidade que se torna concreta através das linhas argumentativas que o próprio Espiritismo nos oferece. E aqui nós temos, segundo o filósofo Leibniz, as verdades de razão. E então, nesse particular, o Espiritismo traz o testemunho dos próprios habitantes do plano espiritual em todas as suas nuances. Felicidade, desgraça, alegria, sofrimento, tudo isso nos é trazido, apresentado pela metodologia, pelo método que Kardec criou para nos oferecer, do ponto de vista lógico, didático, essa verdade transcendental que nos traz o Espiritismo. Então, todas essas questões, essas nuances, esses estados d'alma que vão da felicidade até o sofrimento, mesmo no plano espiritual, em todos os graus da escala espiritual.
O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, uma ideia, uma construção humana, mas é o resultado da observação de um cientista que é Kardec. E então, não mais apenas ou só a esperança, mas a certeza de um mundo espiritual que então se nos aparece, se nos apresenta na plenitude de sua realidade prática, lógica e justiça, com bondade de Deus, tudo isso para nos guiar, orientar e garantir, nos dar estímulo, conforto, segurança e ânimo para que nós possamos, como espíritas, não temer a morte. E então, nessa condição, nós estamos vivendo a vida material como essa transição para nós nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, para garantirmos cada vez mais felicidades, alegrias no plano espiritual, para o qual todos nós, mais cedo ou mais tarde, nos dirigimos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.